Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, e nós começamos mais uma edição do seu jornal O Dia News, apresentando para você de casa a evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Neste exato momento, os dados que você confere já aqui atrás de mim no telão são atualizados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. A OMS entra em contato com as instituições, no caso oficiais de cada país, no caso aqui do Brasil, o Ministério da Saúde, pega os dados, tabula e apresenta em tempo real para que você de casa possa acompanhar através da internet e, é claro, também através aqui da sua O Dia TV, a evolução da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Vamos aos dados neste exato momento de casos registrados, casos confirmados de coronavírus em território internacional. Vamos ao telão. Nós temos aqui 2.658.062 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Desse total, 1.751.888 casos são considerados casos ativos. São pacientes ainda em tratamento ou que não manifestaram sintomas, mas que deram positivo para coronavírus. Casos recuperados, 721.531 casos neste exato momento em todo o mundo. Daqui a pouco estaremos alcançando já a marca de 1 milhão de casos recuperados com muita fé em Deus. Até o exato momento, neste início de tarde de quinta-feira, nós contabilizamos casos fatais em todo o mundo, 184.643 casos. Agora nós vamos passar para o continente norte-americano, vamos chegar aos Estados Unidos da América, porque após apresentar esse panorama internacional, global, nós apresentamos para você de casa o ranking dos 3 primeiros países em maior números confirmados de Covid-19, ou então, no caso, de coronavírus. Lembrando a você de casa que nem sempre uma pessoa infectada com coronavírus vai desenvolver a Covid-19. A pessoa pode ser, o que vem se falado muito na imprensa internacional, a pessoa pode ser assintomática. Vamos aos dados dos Estados Unidos da América. 855.869 casos neste exato momento positivos para coronavírus. Casos ativos, 729.278. Casos recuperados em território norte-americano já são 78.530 casos. Óbitos, 48.061 casos. Lembrando a você que esses são os números dos Estados Unidos, atualmente o país que realmente gera a maior preocupação por vivenciar uma pandemia bastante agressiva. Os Estados Unidos ainda não alcançou o pico da doença. Depois de apresentarmos esses dados para vocês, voltamos agora para o continente europeu, apresentar para vocês números de 2 países que estão sempre juntos desde as últimas semanas com os Estados Unidos no que diz respeito à maior confirmação de casos de coronavírus em humanos. Vamos agora para a Espanha, números no telão. 213.024 casos, desse total 101.617 ativos, casos recuperados 89.250 casos, a Espanha sempre apresentando esta evolução bem igualitária de casos ativos com casos recuperados. Os números estão sempre próximos um ao outro, mostrando aqui, no caso, a eficiência do sistema de saúde da Espanha e, é claro, também alguma característica específica da população que mostra que o espanhol tem sempre essa capacidade maior de se recuperar dessa doença. Até o exato momento, casos fatais, 22.157 apenas em território espanhol. Lembrando a você de casa que os Estados Unidos já registram aproximadamente 48 mil casos. A Espanha possui quase a metade dos casos confirmados de óbitos em território norte-americano. Depois de falar dos Estados Unidos, primeiro lugar, Espanha, segundo local, nós vamos para a Itália, continuamos em território, em continente europeu. Os números italianos, a Itália que vigorou por muito tempo no topo, na realidade, nas principais manchetes da imprensa internacional, por conta da agressividade da evolução dessa doença em território italiano. Vamos aos números italianos neste início de tarde de quinta-feira. 187.327 casos confirmados, desse total 107.699 casos ativos, casos ou assintomáticos ou ainda casos de pacientes em tratamento. Casos recuperados, pacientes que estão livres dessa doença, 54.543. Casos fatais, 25.085 casos. É importante destacar para você de casa que a Itália, mesmo tendo o maior número de mortes do que a Espanha, está em segundo lugar, porque o número total de casos confirmados positivos para coronavírus são maiores do que os números. Na realidade, a Espanha tem mais casos confirmados para coronavírus do que a Itália, mesmo a Itália tendo um número maior de óbitos. Por isso que a Espanha está em segundo lugar e a Itália em terceiro.
Apresentando para você, depois de apresentar esse ranking dos 3 primeiros colocados, nós vamos agora para território brasileiro para saber como está a evolução do coronavírus em nosso país. Vamos mais uma vez voltar ao nosso telão, porque os números brasileiros são os seguintes nesta tarde de quinta-feira. 46.195 casos confirmados positivos para coronavírus na atualidade em território brasileiro. Casos ativos, 17.953. Casos recuperados, 25.318 casos em território brasileiro. Aqui o Brasil realmente vem se destacando porque até o exato momento, na realidade, há aproximadamente uma semana, o número de casos recuperados é sempre maior do que casos ativos. Voltamos mais uma vez para o telão para apresentar para vocês os casos fatais. Em todo o país, 2.924 casos de óbito em decorrência da Covid-19, que é esta doença causada pelo coronavírus. Mais informações, é claro, em tempo real, você confere acessando portalodia.com. Agora eu vou pedir para o Paulo colocar aqui no nosso monitor as informações piauienses, porque nós temos aqui o último boletim que foi confirmado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Lembrando a você de casa que os números são sempre divulgados na noite de cada dia. Por isso, os números que nós apresentamos para você neste início de quinta-feira são referentes ao boletim do dia 22 de abril, às 19 horas, 7 horas da noite. Vamos aqui ao detalhamento desses dados. 217 casos confirmados em território piauiense. É importante destacarmos que, de acordo com a CESAP, foram confirmados mais 11 casos da doença. 5 mulheres e 6 homens, com idades que variam de 2 a 75 anos. Desse total de 11 novos casos, 3 são crianças, sendo 2 de Floriano com idade de 2 e 7 anos e uma criança de 9 anos de São Raimundo Nonato. O Piauí possui atualmente 11 crianças confirmadas para o novo coronavírus, o que representa 5,07% dos casos do estado. A criança mais nova é um bebê de 4 meses que vem manifestando a doença Covid-19. Ainda de acordo com o nosso boletim, temos 2.898 casos descartados, 15 óbitos. Do último boletim para este mais recente, não houve nenhum acréscimo de óbitos. Altas médicas, totalizando 84 altas médicas. Até o exato momento, cerca de 29 municípios piauienses estão com registros positivos para a Covid-19, que é esta doença causada pelo coronavírus. Outro dado importante que eu gostaria de destacar, só para encerrar essa nossa análise do boletim, é a capacidade de atendimento do Estado para os pacientes que venham a manifestar a Covid-19. Vamos voltar mais uma vez ao nosso telão, porque até o exato momento, 123 pessoas piauienses estão internados se tratando contra a Covid-19. Eles estão distribuídos assim, 75 casos em leitos clínicos, aqueles leitos normais, 45 casos em unidades de terapia intensiva, as UTIs. Temos um paciente em território piauiense sendo tratado em leito de estabilização. Só para encerrar a nossa análise de hoje, a cidade que vem registrando mais casos de Covid-19 ainda é Teresina, capital do estado do Piauí. Nós temos positivos 156 pessoas que manifestaram esta doença. Mais informações em tempo real, portalodia.com.